Aqui, na aba de gerenciar fluxos, é onde a gente vai ter basicamente uma estrutura de todos os fluxos que estão ativos e inativos, enfim, fluxos foram construídos aqui, a gente vai poder personalizar eles. Então, como vocês estão vendo, a gente tem uma porrada de fluxos criados aqui, cada um com um objetivo, e a ideia é que a gente consiga criar cada fluxo para cada situação e para cada momento do teu site, para que a gente se torne cada vez mais assertivo. Então, cada um desses fluxos vai ter uma aba de Analytics, e nessa aba de Analytics a gente vai conseguir entender um pouco mais sobre aquela questão dos leads completos ou incompletos. Tá? Então aqui a gente tem um funil de conversão por pergunta desse fluxo. Então a gente vai conseguir entender que aqui, por exemplo, a gente tem 100% das pessoas clicando naquele botão de início, e aí 43% das pessoas respondendo a primeira pergunta, 38% respondendo a segunda pergunta, e assim por diante a gente vai tendo uma quebra. Então, quero que vocês percebam que, no nosso caso aqui, por exemplo, a pergunta inicial que a gente tem no nosso fluxo é a pergunta de URL. Então, qual é o site dessa pessoa? Qual é o site onde ela vai querer trabalhar com a Leadster? Essa é uma pergunta que, para o nosso processo comercial, ela é fundamental. Então, a gente entendendo que a gente não consegue trabalhar com pessoas que não têm sites, a gente trouxe logo essa pergunta para a primeira posição do chat, para que a gente já consiga eliminar pessoas desqualificadas do nosso processo. Então, vocês podem ver que do início para a primeira pergunta, que é de URL, a gente tem uma taxa de quebra bastante grande. Isso é importante para que a gente consiga tirar pessoas desqualificadas do nosso processo de captura de leads. E aí, seguindo nas próximas perguntas, a gente tem uma taxa de evasão natural, mas ela é bem menor, porque a gente já eliminou, vamos colocar assim, boa parte dos leads que seriam desqualificados. Então a gente tem aqui essas perguntas no nosso fluxo, e essas duas perguntas, que é número de acessos e o valor de investimento, elas são perguntas fechadas, perguntas no formato de botão clicável. Então a gente vai conseguir trazer também aqui para cada um dos fluxos qual é a porcentagem de pessoas que clicam em cada um desses botões, para que a gente possa mapear qual é o perfil de pessoas que está respondendo o meu formulário. E a partir daí a gente entender, poxa, eu estou trazendo pessoas que são qualificadas para dentro do meu site, eu preciso pensar em mexer nas minhas campanhas de Google, de Facebook, para que eu possa trazer pessoas mais qualificadas ou não. Eu estou trazendo pessoas que estão bem alinhadas com o meu ISP e que podem ser potenciais clientes aqui para a gente. Então, tudo isso a gente vai conseguir analisar através desse Analytics aqui. Tá? Aqui a gente vai ter a possibilidade de trazer a opção de testes AB. Então, a gente tem como base 4 opções de teste que a gente pode fazer. Tá? Então, 4 elementos diferentes do chatbot. A gente pode testar a foto que a gente vai usar no chatbot, então colocar uma versão A, uma versão B e entender o que converte mais. A gente pode testar a chamada que a gente vai usar, então eu quero usar uma chamada um pouco mais topo, um pouco mais meio de funil para entender o que faz mais sentido em relação à conversão ou à qualidade desse lead. Eu posso testar a estrutura de conversa, então a ordem das perguntas, qual pergunta que eu vou fazer para entender o que converte mais, e também as chamadas inteligentes, fazer um teste em relação a elas para a gente saber qual das versões que está convertendo mais. Tá? E aí a gente vai partir para a parte de edição desse fluxo. Então, de maneira geral, a gente vai ter aqui separado em 3 principais etapas essa edição. Tá? A primeira delas é a personalização do público, e aí a gente vai ter essas duas opções para que esse fluxo apareça em todas as páginas do meu site. Se essa opção estiver selecionada, a gente vai ter um fluxo em todas as páginas do teu site. Se a gente vier aqui em personalizar as páginas e campanhas, a gente vai poder criar regras para que a gente consiga impactar as pessoas que a gente quer com esse fluxo específico. Então, por exemplo, eu tinha comentado sobre a personalização por URL. Então, eu vou criar uma regra aqui, contém a URL ou palavra, e posso colar a URL da página onde eu quero que esse chat específico apareça. E aí eu posso colocar regras adicionais. Então, por exemplo, eu quero fazer com que ela apareça nessa URL específica, vindas de Google Ads. E aí, todas as pessoas que caírem nessa página vindas do Google, elas vão ser impactadas por esse fluxo de conversa específico. Então, a gente pode ter dentro de uma mesma página fluxos diferentes atuando por a gente ter perfis de pessoas diferentes acessando essa mesma página. Então, aqui a gente vai conseguir construir essas regras
para a gente impactar exatamente quem a gente está buscando de uma maneira mais assertiva. Descendo um pouquinho aqui, a gente vai ter a parte de design do chat. Então, aqui a gente vai poder mudar a cor do cabeçalho, o tempo de abertura. Então, eu quero que depois de 7 segundos do chat fechado, ele abra aqui a caixinha de conversa para que eu possa interagir. Então, usar esse gatilho de tempo para ele abrir esse pop-up de conversa. A foto que a gente vai usar, então, a gente já tem algumas fotos pré-setadas aqui, mas você pode adicionar algo. Então, a pessoa que vai fazer o primeiro atendimento desse lead, uma persona que vocês criaram aí para a empresa de vocês. Então, vocês vão poder personalizar tudo isso aqui. E aqui a posição que a gente vai deixar o chatbot. Se é do lado esquerdo, se é do lado direito. Então, a recomendação padrão é que a gente sempre mantenha o chatbot do lado direito e inferior da tela, porque é uma questão de ordem de leitura. Então, o ser humano está acostumado a ler do lado esquerdo superior e terminar essa leitura do lado inferior direito. Então, a gente mantendo ali do lado direito é a melhor das possibilidades para a gente conseguir buscar conversão. Na segunda etapa é onde a gente vai criar toda a estrutura de conversa e de chamada. Tá? Então, aqui nesse campo é onde a gente vai criar a chamada que a gente vai usar. Então, essa chamada é importante que a gente siga algumas estratégias para trabalhar com elas. Ou elas vão ser uma chamada que vai trazer uma pergunta que é muito presente dentro do teu processo comercial logo no início. Então, vou trazer um exemplo básico. Mercado de seguros, por exemplo. O mercado de seguros está muito baseado em preço, em quanto vai custar. Então, geralmente, as chamadas elas estão ligadas a orçamento. Então, consiga seu orçamento em 5 minutos, quer saber quanto você vai gastar com uma pólice ou algo nesse sentido. Quando a gente vai pensar em trazer algo diferente, a gente pode pensar em trazer um pouco mais sobre a proposta de valor da tua empresa para essa chamada. Então, algumas possibilidades que a gente pode trazer e trabalhar nessa chamada. Importante que ela seja sucinta, que ela seja direta e que ela tenha principalmente uma pergunta, uma chamada para ação, para que a gente consiga atrair essas pessoas para interação com o chatbot. Aqui embaixo a gente vai começar a falar um pouco mais sobre a parte de estrutura de conversa em si. Então, nesse primeiro bloco que vocês estão vendo, ele é basicamente esse botão de CTA, que é muito importante por 2 principais motivos. O primeiro deles, para a gente poder contabilizar quantas pessoas interagem com esse botão aqui, e o segundo deles, para fazer com que eles aceitem as nossas políticas de privacidade. Então, tanto as nossas quanto as do site de vocês vão poder estar ali para que a gente consiga fazer com que eles aceitem as políticas e a gente se enquadrar dentro da LGPD. A partir desse botão, aí você vai poder configurar de uma maneira um pouco mais livre a estrutura de conversa do teu chat. Então, aqui nos blocos azuis, a gente vai ter as mensagens do bot e os blocos em verde, a gente vai ter as mensagens, as possibilidades de resposta do usuário. Então, passando o mouse aqui no centro, a gente vai poder adicionar esses blocos. Então, uma mensagem do bot ou uma resposta do usuário. Nessa resposta de usuário, a gente tem alguns campos que a gente pode pedir. Então, eu quero pegar um nome, então a gente vai usar um formato de texto, o telefone, CPF, CNPJ, e-mail. Então, algumas máscaras de conteúdo que a gente pode usar para capturar esses dados. Outra opção é trabalhar com uma lista de opções. Então, botões que a gente pode tornar clicáveis ali para que a gente deixe mais simples essa conversão desse usuário. Então, basicamente, ele vai ficar nesse formato aqui. Ele vai fazer a pergunta e vai me trazer já as opções que eu cadastrar ali embaixo. E aí, assim por diante, você vai poder personalizar o teu fluxo com pergunta e resposta para que você possa atuar dentro da tua qualificação, da tua pré-qualificação para o teu time comercial. Então, você criando toda essa estrutura, você ainda pode vir até o final e adicionar um botão do WhatsApp. Então, basicamente, a gente vai adicionar bloco, redirecionar para o WhatsApp, e aí a gente vai ter essa possibilidade aqui. Com algumas opções aqui de configuração, então, de direcionamento automático, de roleta para o WhatsApp, então, para a gente poder colocar até 12 números de WhatsApp rodando aqui para que a gente distribua esses leads, e o horário de atendimento para que a gente consiga deixar o botão em horários específicos, onde vai ter de fato alguém para fazer o atendimento dessa pessoa na sequência. Tá? Então,
essa mensagem que ela também pode ser personalizada com as informações que a gente coletou lá em cima. Então, se eu vir aqui em resposta de usuário, ele vai me dar todos os campos que eu capturei para que a gente use isso como variáveis na mensagem que ele vai mandar para o WhatsApp de quem for atender esse lead, certo? Então, aqui embaixo, a gente vai ter a possibilidade de configurar chamadas inteligentes, que eu comentei com vocês lá no início. Então, pode criar chamadas inteligentes, e aqui a gente já vai trazer algumas opções de chamadas que podem funcionar para cada mercado que a gente tem disponível aqui na Leadster.